Olá, muito bom dia, salve, salve, estamos começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso por aqui. No nosso papo dessa sexta-feira, dia 27 de julho de 2018, você é o nosso convidado especial. Entre e fique à vontade. Que país é esse? Às portas da eleição presidencial, o cenário político é uma mistura de confusão e indefinição, com pitadas de psicopatia. Presidenciáveis ainda sem vice, astronauta a fim de fazer dupla com capitão, preso em campanha, candidato querendo colocar promotor e juiz em caixinha, o Centrão sendo disputado como se fosse celeiro de virtudes. Comentarista Augusto Nunes nos ajuda a entender para onde esse bonde vai. Ele voltou, comandante da seleção brasileira imortalizada pelo 7-1, Filipão assume o Palmeiras pela terceira vez. Bela contratação, não? Tenha o sexo que você merece, a libido tá em baixa, o prazer ficou no passado, então fique para ouvir o papo que vamos levar aqui com duas experts no assunto. A ex-garota de programa Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, e a terapeuta sexual Paula Napolitano. Elas vão dar o caminho das pedras para você voltar a subir pelas paredes. Tá precisando, Edgar? Eu amei esse tema. Precisando? Esse programa aqui continua pra família brasileira ou a gente tá em outro patamar? Não, esses aditivos... Sexta-feira, né? Precisa dar uma descontraída. Esses aditivos não, né? Nunca cada são vez demais, mais né? animado. É homenagem a Augusto Nunes, né? Obrigado. Vem trazer a Márcia Tiburo. Tinha um amigo meu que falava assim, tô riscando azulejo. Vamos lá, olha aqui, você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, o número é o 11 931 7009. Hoje, como o tema aqui é sexo, é libido no Morning Show, você pode contar pra gente. E aí, como é que tá a sua libido? Como é que tá a vida sexual? Mande sua pergunta, daqui a pouco o Paula Napolitano e a Raquel Pacheco respondem pra gente. Olha... Usa aquela estratégia. Fala, olha, um amigo meu, uma amiga minha. Pode ser anônimo também. Fala um nome fictício. Eu ouvi falar. Ouvi falar. Ou fala real também, porque a sinceridade... Boa. É uma coisa Aí. boa também, assumir as coisas. Isso aí, 11 931 17 1009. O papo é libido aqui pelo WhatsApp. Mande sua pergunta, sua dúvida, o seu comentário. Paulinha, temos uma hashtag aí? Temos, E Edgar. aí? Você sabe que hoje é o dia desse eclipse que estamos esperando. O mais longo da história. A lua de sangue, né? Lua de sangue, super lua, misturado com eclipse, com tantas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vou relembrar as dicas pra você que não quer perder esse fenômeno. Eu sei, você que é ligado Na em verdade, astrologia, como é que tá a configuração celeste? Olha, eu sei que tem muitos planetas retrógrados e isso pode ser problemático. A gente vai discutir mais sobre isso. O Caio é também um especialista em astrologia, ele gosta muito do assunto. Mas o interessante é saber o que o pessoal espera desse fenômeno. Os brutos também amam. Será que isso vai mudar alguma coisa nas nossas vidas no rumo desse país ou vai mudar vários nadas, Edgar? O que indicam os astros? Eu não sei. Hashtag esse eclipse vai pra algum lugar fazer alguma coisa que você vai contar aqui no Twitter. Vale meme, vale gif, vale foto, vale expectativa, vale tudo e comentários sobre o programa. O seu tweet faz parte da nossa transmissão. Capricho no português, querido. Se a gente for pros assuntos mais comentados deste país, tem prêmio pra vocês. Ô, Ed, já tem petista dizendo que a lua de sangue vermelha é protesto pela soltura do Lula. Olha aí, e vai ter a estrelinha na frente passando. Marte. Olha aí. Eu vou falar sobre Marte. Vai estar muito visível hoje também, queridos. Preparem-se. Não só Marte, outros 2 planetas também. Serão 3 no total. Caramba, você tá falando... Ontem você falou da água Quiz do líquida, em espaço, estado querido. líquido. Eu tô me aperfeiçoando nisso. Eu vou pra NASA o Em ano que Marte. vem. Vou deixar vocês aqui. Posso dizer uma coisa, que Urano, nesse eclipse, não deixará nada no mesmo lugar nos Não próximos deixa 6 da meses. pedra, subir pedra. No mais, você pode, olha, levar a nossa programação para conferir onde e quando você quiser pelo aplicativo da Jovem Pan. Também transmitimos pelo nosso portal
portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e estamos nas mídias sociais, Instagram e com o perfil do Facebook, sempre com material extra lá para você conferir, tá bom? Deixa o seu joinha na nossa página que a gente fica contentão, feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Opa! Eu preciso colocar até uma música especial, não é qualquer música que vai começar assim, desse jeito, não. Vamos colocar uma música bem bacana aqui para começar a falar no nosso primeiro assunto do Morning Show. Vocês vão adorar, eu tenho certeza, porque afinal de contas, eles são imortais. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. All together now. O Sir Paul McCartney levou os fãs ao delírio nessa quinta-feira ao fazer uma apresentação gratuita no Cavern Club, Paulinha, em Liverpool. Imagine essa situação, Edgar. Você está no Twitter Imagina de isso. manhã e vê um post do Sir Paul McCartney dizendo o seguinte: queridos, às 14h farei um show gratuito para vocês. Ou até lá, tentem pegar os seus ingressos para participar desse show daqui a pouquinho. E aí foi o que os fãs fizeram, né? Se aglomeraram ali na porta para conseguir um dos 250 ingressos para essa apresentação intimista do Cavern Club. Imagina isso, a sorte, né? Vários colocaram, inclusive, nas redes sociais. Olha aqui o meu ingresso. Sim. Eu vou conferir o show do Paul e tal. E aí, foi isso. Entraram um show intimista no Cavern Club, que não é o original mesmo, né? Dos caras. Mas tem com tijolinhos. tijolos. Mas tem tijolinhos do original. É isso aí, Edgar. Ele fica na mesma calçada, acho que a 15 metros pra frente, não é isso? De onde era o bar original, né? Exatamente. O Cavern Club original foi fechado em 73 e aí se preservaram os tijolos para reconstrução desse, onde o Sir Paul McCartney se apresentou. E ele tá fazendo uns barulhinhos aí, Edgar, usando muito bem as suas redes sociais. Parabéns, quem tá coordenando tudo isso. Não sei se é ele mesmo, vai saber, né? Se ele é um aficionado por redes sociais. Porque agora, em setembro, a gente vai ter um álbum novo do Paul McCartney. Então, é muito esperto que ele movimente aí as redes e vá cutucar ali os seus fãs e quem é fã dos Beatles. A gente já mostrou, até pra né? instigar pra esse álbum novo. A gente mostrou 2 Do músicas Egypt que ele Station, lançou. né? Exatamente. Em setembro vai ter o álbum cheio. Olha as imagens aí do Daily Mail lá de dentro da apresentação. Então, além de ouvir os hits do Paul McCartney, a galera ainda trocou aquela ideia, né? Porque o artista, quando tá num show mais intimista, ele gosta de falar alguma coisa, né, Edgar? O Paul, por exemplo, falou: todos aqueles anos atrás, nós viemos aqui e tocamos. Não sabíamos se teríamos algum futuro, mas fomos bem. No mínimo, né? O primeiro show deles foi lá em 1961 e a gente sabe no que os Beatles se transformaram. Olha aí como é que tá toda a vibe, você que tá assistindo na internet. E vamos fazer um sobe-som aí do Paul ao vivo. Você deve estar arrepiado, na boa. Demais, né? Edgar? Demais. E tem um outro momento do Paul nessa segunda-feira que bombou na internet, que foi a travessia ali, igualzinha da capa do álbum Abbey Road, né? Próximo aos estúdios Abbey Road, os Beatles foram fotografados e estão na capa do álbum de mesmo título de 1969. E aí o Paul atravessando Exatamente. no mesmo lugar onde foi feita a foto do álbum, né? Por que derrubaram o Cavern Club original? Por quê? Eu acho que ele fechou. Já e era aí famoso. pensaram Era nisso. famoso. Sim, Era uma de brasileiro. Pelo que eu li, ele teve vários donos durante esse período, assim. Teve um jogador que era do Liverpool, que
e assumiu o comando desse clube. Depois ele entrou em uma derrocada também, numa decadência. Mas o Paul, Paulinha, ele já tocou lá no Cavern Club, nesse Cavern Club. Em 99 ele lançou... Já com outra cara. Ele lançou um álbum, Augusto, chamado Run Devil Run, fazendo uma homenagem ao rock dos anos 50, ali Chuck Berry, Gene Vincent, Carl Perkins. Por isso é que deviam ter preservado. E ele fez esse show lá nesse lugar já. Então o Paul, ele gosta dessas coisas de estar próximo, né? Porque você imagina o Paul, um ícone, um astro do tamanho e da dimensão dele, tocar num lugar desse, próximo do fã, para 250 pessoas, é uma situação realmente especial, né? É esperto, chama atenção e inclusive alerta para esse lançamento logo em setembro. Eu acho que o Paul ainda deve ter mais uns 2 instantes de internet aí para esquentar o público para essa novidade. Olha aí a foto, a capa do Abbey Road, para você que não se lembra, com todos os Beatles fazendo a travessia. Você sabe qual que é a particularidade dessa foto aí? Ai, lá vem, as teorias. Não é teoria nenhuma. Mas tem, né? Sempre tem uma. Edgar. Todos estão com o pé esquerdo à frente, o Paul tá com o direito. E ficou, né? Porque o Paul é o canhoto, né? Mas vai saber, Edgar. Vai saber. Quem tá aí atravessando até hoje? E aquele fusquinha lá atrás, de quem era? Pois é. Acho que essa foto é do Guarujá, hein, esse Fusca aí. Você sabe que hoje você vai lá, um monte de turista vai ficar tentando atravessar a faixa, e essa faixa não tem semáforo, e lá em Londres você pisou na faixa sem semáforo, os carros têm que parar. Só que dá uma tremenda confusão, porque todo mundo quer fazer isso. Visitando o Ulisses Neto lá, eu convenci ele a me levar lá no domingo de frio e tal. A gente teve 27 tentativas pra tentar tirar essa foto, todos os carros buzinando, xingando. Num baita de um frio de menos 18, consegui convencer um cara a tirar os sapatos e descalço. E aí, dias depois, eu falei pro meu irmão, Ulisses, manda a foto. Ele, rapaz, você acredita que eu apaguei sem querer? Não tem essa foto. Deserda. Obrigado, Ulisses. Let it be, Caião. Vamos lá, dos Beatles a gente vai pra política brasileira. Aí dá vontade de, né, soltar aquele grito, né, amigos? I need somebody, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today. Dá vontade de ficar falando dos Beatles, né, Augusto? Antes de entrar, né? Você curtiu muito os Beatles, Augusto? Muito. Eu vi nascer, né? Pois é, eu fico imaginando isso. E as coisas meio que demoravam pra chegar aqui, né? Demoravam. Pra chegar a Taquaritinga demorava mais ainda. Lá a primeira vez, a rádio de Taquaritinga fez um concurso, entregava um disco. Pra quem ganhasse, eu me inscrevi ali e acabei ganhando o disco dos Beatles, o de estreia. Por exemplo, With the Beatles, talvez. Não, era um compacto simples. Na época que eles faziam os covers do rock dos anos 50. Não, já estavam conhecidos nos outros países. Sim. Em Taquaritinga, que pertence a outro mundo, ali estava um pouco menos. Legal, olha, é bom sempre, todo mundo tem sempre alguma história com os Beatles. Mas vamos voltar aqui, como diria lá no interior, a vaca fria aqui, Augusto. A gente tá aí, é pouco mais de... Deixa eu até mudar a trilha, senão a gente não vai conseguir falar direito. Twist and Shout, sim, clássico Twist and Shout. Vamos lá, a gente vai voltar aqui a falar da eleição, né? Estamos 2 meses dessa eleição. Quero saber como é que tá o teu otimismo com relação ao futuro do Brasil. A taxa tá baixa. Tá baixa, Augusto. Tá baixa. Porque o quadro é muito estranho no Brasil, né? Você já mencionou aqui as figuras que estão em cena. Tá vendo aqui a anotação no script. Astronauta com capitão. Exatamente. O Centrão como se fosse a coisa mais linda do mundo. Exatamente. Aí você tem também um príncipe. Candidato a vice num país republicano. Né? Você tem o astronauta, que não se sabe se voltou. O que vai enquadrar o juizada na caixinha. Se a cabeça voltou, porque eu nunca resolvi essa dúvida. Eu não sei se o jeito que vai para o espaço ele já é doido ou se ele volta doido do espaço. Mas de alguma forma a cabeça não funciona tão bem. Temos uma candidata governadora que, como ponto inicial do seu programa, defende o que eu, como cavalheiro que sou, vocês sabem disso, vou chamar de teoria do ânus, né? É um pouco mais que a Márcia Tiburi. Você tem corruptos
defendendo o combate à corrupção. Você tem um candidato que quer governar o país da cadeia. E aí fica difícil, né? O eleitorado não pode estar otimista. E nós teremos a campanha eleitoral mais curta da história para decidir a eleição mais importante das últimas décadas. Sim. E o que mais me impressiona, que é reflexo disso tudo, dessa confusão, é que você tem o eleitorado brasileiro é composto por 138 milhões de pessoas. 70 milhões, eu gosto de mencionar os números absolutos porque eles são bem mais impressionantes. 70 milhões não querem saber da eleição, pretendem abster-se, votar em branco ou anular o voto. Você tem 2 meses para buscar esses votos. E não são só eleitores desinteressados e tal, não. São eleitores indignados, são eleitores que não se sentem representados. E o que mostra que o Brasil, fora de Brasília, avançou muito mais politicamente, por causa da Operação Lava Jato, sobretudo, e a velha política não notou isso. Continua do mesmo jeito, é o mesmo discurso feito pelos candidatos, e um tenta tirar voto do outro, em vez de buscar, com um discurso realmente novo, apoio nesse universo gigantesco dos não representados. É isso. Olha, tem um monte de assunto pra gente tratar aqui e falar a respeito no Morning Show. Vamos começar, Caio, pela dificuldade que os candidatos, os pré-candidatos estão tendo aí para encontrar um vice, para formar uma chapa ali, né? Em meados de 2015, o então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, no governo da Dilma Rousseff, estava preocupado, assim como a presidente dele, Dilma Rousseff, em achar um trabalho para o vice dela, o Michel Temer. E aí ele soprou no ouvido da Dilma Rousseff, coloca ele para ser o ministro da Secretaria de Relações Internacionais. Criaram a tal da SRI. Sim. Isso foi para gerar uma atribuição ao presidente Michel Temer, que já estava há 5 anos, desde 2010, no primeiro mandato da Dilma, sem fazer nada. Foi mais ou menos o que em 2004 fez o Lula com o José Alencar, colocando ele no Ministério da Defesa, para fazer um antagonismo do que o Marco Maciel foi para o FHC, um vice que não fez nada ao longo dos 8 anos. E era bastante discreta a atuação do Marco Maciel. Meses depois, pouco tempo depois, tanto Jacques Wagner quanto Dilma Rousseff se arrependeram dessa indicação porque descobriu-se que o Temer usou esse tempo à frente dessa secretaria para articular o que depois viria a derrubar a Dilma Rousseff. Paralelo a isso, se a gente for pegar na história, você tem João Goulart substituindo, depois da renúncia de Jânio Quadros, o próprio Jânio Quadros. Você tem o José Sarney, em 1985, substituindo Tancredo Neves, que levou, mas não chegou a ser empossado, Itamar Franco com Collor e Michel Temer com a própria Dilma Rousseff. Na história recente do Brasil, são 2 paralelos da importância do vice. Quanto a isso, posto isso, a gente pega a importância da figura do vice-presidente, mas os principais candidatos de agora não estão conseguindo preencher essa vaga. Você tem os 4 principais, Bolsonaro, Marina, Alckmin e Ciro Gomes, com dificuldades de preencher esses cargos de vice-presidente. O Bolsonaro já está indo para a quarta negativa. Janaína Pascoal, você teve a Eliana Calmon, do CNJ, do STJ, negando. O senador Magno Malta negando. General também, Augusto Heleno, também falando, não quero ser seu vice. O Alckmin está com o centrão no colo dele e mesmo assim ele não consegue colocar alguém na vice-candidatura. E ontem começou a se especular do Solidariedade, o Aldo Rebelo. O Alckmin quer roubar a parte do eleitorado do Bolsonaro, mas ele está agora flertando com Aldo Rebelo, que já foi do PCdoB, ou seja, ele é uma visão totalmente antagônica do que aquilo que defende quem segue o Bolsonaro. A Marina Silva articula com PHS, com PV, mas também não sabe se vai sair de algum bloco aliado ou se vai sair de dentro do próprio partido a aliança dela. E o Ciro Gomes também flertando com alguns partidos, PSB, ontem teve uma convenção aqui em São Paulo para apoiar o PSB do Márcio França, mas até agora nada de apoio, nada de nome para aliança.
Tendo essa importância, que eu falei no começo dessa minha fala, de que o vice pode substituir o próprio presidente ou pode ter uma função de ministro, alguma coisa assim para justificar o cargo, você tem a importância de tempo de TV, quando o vice-candidato, o vice-presidente, sai de um outro partido, você tem também alguns eleitores a mais, porque você pode chamar outras pessoas que não te apoiariam naturalmente, mas está todo mundo perdido, pelo menos até agora. Sim, Augusto, a gente pegar a figura aí, né, a gente está vendo aqui a figura, né, do Bolsonaro, a Marina, o Ciro e o Alckmin ali. Imaginar o Bolsonaro tendo dificuldade para encontrar uma figura aí para compor chapa com ele, ok, compreensível até, mas o Alckmin já deveria ter aí sinalizado e resolvido essa pendenga aí, né? Fala-se agora, não sei, né, na senadora Ana Amélia, né? Já recusou. Já recusou, diz que é independente e tal. Por que essa dificuldade toda? Tem uma reeleição garantida, no caso da Ana Amélia e tal, e outros, como o Magno Malta, esses têm boas chances de se reeleger. Não tanto quanto a Ana Amélia, mas também prefere garantir o emprego ali, porque é mais fácil. Mesmo com o Bolsonaro é difícil entender, porque ele tem chance de chegar ao segundo turno, no momento. Então deveria haver gente interessada. É impressionante que ninguém tem candidato a vice. Tanto que o Josué Gomes, que disse que não é candidato a vice porque a mãe não deixou, ele foi convidado ele estava cotado para ser vice do PT e do PSDB. Olha isso. Tamanha falta de porque vice. Esquizofrenia na política a gente está meio acostumado, sim, mas desse nível, camisa de força o cara torce para o Fluminense ou para o Flamengo. Ou para o Flamengo. Aí fica complicado. E você tem o brasileiro parece não ter entendido, e os candidatos também, que vice assume, né? Vice no Brasil assume. Em 130 anos de república nós tivemos 11 vices que assumiram a presidência e completaram o mandato. Lá temos o exemplo, temos o caso atual do Temer. Tivemos recentemente um Zé Sarney, que foi quem mais governou da segunda metade do século para cá. 5 anos. Pois é, e era vice, não teve um voto. Aí você tem o PSOL, encontrou como vice uma moça indígena. Tudo bem, eu respeito as minorias, como sabem vocês. Eu comecei a fazer, aprendi aqui com vocês a fazer rádio. Estou em casa. Agora é o seguinte, uma indígena governando o Brasil fica meio forte. Ninguém consegue, porque eu acho que o vice desta vez, o cara que é convidado para ser vice, ele acha que se assumir, ele vai fazer um mau negócio. Eu tenho dificuldade para entender, até porque o cara é candidato a presidente. Que imagine a situação em que ele vai encontrar o Brasil. O outro vai ficar ali, eu vou assumir, ele só assume se tiver um problemaço com o presidente, e a situação estará pior. Não tem outra explicação. Agora, a demanda por gente nova é muito maior que a oferta. Esse é que é o problema também. Eles não conseguem encontrar gente nova. Eles encontram figuras exóticas. Para ser como citamos algumas, astronauta, príncipe, indígena, mas não aparecem políticos. E gente nova está preferindo disputar sem chances cargos no executivo, em vez de se eleger para o Congresso, que está precisando de renovação, num país que já é, na prática, parlamentarista. Então, o caso do Rogério Schecker, em São Paulo, é candidato a governador sem chance, quando podia se eleger deputado federal e lutar no Congresso com uma bancada que, por menor que seja, faz um tremendo barulho. Sim. Edgar, esses vices que estão sendo cotados poderiam formar um bom elenco da Fazenda, né? Pensa bem. Meu Deus, aliás, o Aldo Rabelo, jamais saberei, esse aí eu sempre disse o seguinte, que é comunista, né? Mas é o comunista com que sonha ter como genro qualquer capitalista selvagem. Eu adoraria. Se eu fosse selvagem, eu quero esse comunista aqui casado com a minha filha. Essa observação que você fez é muito interessante, né? A importância da eleição da Câmara, né? A Câmara. As pessoas estão querendo chegar no topo ali, você citou agora como exemplo, né? O Schecker, que é o governo, pois tal, mas a importância que se tem no Congresso para essa tão almejada e desejada renovação, né?
que parece que não vai vir, Vou né? te contar uma história aqui que é interessante, Ed. Nós quisemos fazer um Roda Viva uma vez com 5 deputados acima de qualquer suspeita. Nós conseguimos 3. Aí começaram as sugestões assim, vamos pegar um ex-deputado e tal. Aí, e esse? Não, parece que tem isso aqui. Aí vamos parar de pensar, esquece essa ideia. Deixa eu falar. Não conseguimos fazer um Roda Viva porque nós não confiávamos em si. Pois bem, se você elege uma bancada de 10 deputados novos, ela pode fazer, essa bancada, um barulho maior ainda do que fez o PT com pouco mais de 10 deputados durante os 8 anos de governo do Fernando Henrique. Tremendo barulho, quer dizer, repercute muito mais. Os caras disputam sem chance a presidência ou o cargo de governador do estado. Não sei porque não te convidaram ainda como estratégico das siglas dos partidos, Augusto. Pois é, Ou vice. Vamos seguir na política aqui, depois de ter indicado que, se eleito, trabalharia para livrar o presidente Lula da prisão. O candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, deu um tapa aí no discurso na quinta-feira, ontem, durante a convenção estadual do partido em São Paulo. Para qual foi a tangente que ele guinou aí, Caio? Ele disse que o que ele disse não era bem o que ele quis dizer. E que por isso não tinha sido muito bem dito. Eu disse, que ótimo, eu disse, mas não disse. Foi o que ele disse. Que o que eu disse foi outra coisa que eu disse. Vamos recapitular? 2 dias atrás a gente falou, inclusive aqui no Morning Show, e ganhou todo o noticiário nacional, a fala do Ciro Gomes, que era, abre aspas, Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar nem eu tô entendendo a minha letra, mas organizar a parada toda. Aí já pode fechar aspas que... E colocar lá... A carga, era isso mesmo. Vai saber. É que o meu garrancho, às vezes parece que eu escrevi com o pé. E colocar na caixinha, magistrado, juiz... Aí ele fala assim, botar juiz pra voltar pra caixinha dele, botar o Ministério Público pra voltar pra caixinha dele e restaurar a autoridade do Brasil. Foi o que o Ciro Gomes disse numa entrevista dada no dia 16 desse mês ainda, a uma TV do Maranhão. Isto posto, ele quis dizer, se a gente entrar, o Lula tá fora da cadeia. Não pegou muito bem, ninguém muito bem entendeu. E ontem, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, numa convenção do PDT dele, que estava oficializando um apoio ao PSB do Márcio França, que é o nosso atual governador, o Ciro Gomes fez um discurso ali de 30 minutos, falando dos planos de governo dele, que ele que é o cara, que o Brasil tá perdido, precisa de autoridade, aquela coisa toda que ele já tá careca de dizer. Pulso e firmeza. Exatamente. No meio dessa fala, ele tocou nesse assunto. Ele falou, olha só, o que eu disse não era bem o que eu queria dizer, mas eu disse, então agora eu vou dizer. Aí ele falou o seguinte, a liberdade do Lula só será restaurada com a restauração do Estado de Direito Democrático que perdemos na esteira do golpe. Mas não é a liberdade do Lula, é a regularidade do império da lei. Aí ele quis maquiar a fala dele lá do dia 16 no seguinte, eu não quero libertar o Lula, eu quero libertar os injustiçados, porque a lei vai voltar a prevalecer da forma que ela não prevalece agora. Não convenceu absolutamente ninguém. Ele veio até São Paulo ontem para essa convenção justamente para acenar ao Márcio França. Oficializaram apoio à candidatura do Márcio França, mas em troca eles querem um lugar de vice nessa candidatura do Márcio França ou então um apoio nacional do PSB ao PDT. Saiu daqui com as mãos abanando. O Márcio França apoia o Alckmin, né? Continua apoiando ou não? Ainda não é oficial, ainda não se manifestou, ainda está em aberto esse apoio. Mas como tem ainda essa possibilidade de apoiar ou o Ciro ou o Alckmin, o Márcio França está navegando para ver quem que vai dar mais apoio ao PSB, né? O Ciro Gomes, ele tá fora da casinha, né? Porque ele quer devolver todo mundo pra caixinha, ele já nasceu fora da casinha. E ele xinga, esculhamba todo mundo e se gaba disso. Diz, eu falo a verdade, eu sou um candidato diferente porque eu falo tudo e tal. E fica irritadíssimo com quem também, a exemplo do Ciro Gomes, fala tudo que pensa dele. Ele não admite que alguém divirja e tal. E é o seguinte... eu tô querendo, a imprensa precisa encontrar rapidamente o tal contexto, que eu não sei onde fica, porque tá tudo fora do contexto pro Ciro, sempre, né? Não, o senhor falou isso, não, tiraram do contexto. Tiraram do contexto. Ele, ao dizer que vai fazer o diabo ali, vai mandar juiz de volta para caixinha, promotor de volta para caixinha, ele se torna candidato não só à chefia do Executivo, mas também à presidência do Legislativo e do Judiciário.
Aí ele vai, xinga a mãe de uma promotora, né, achando que é um homem. Sim. Aí também promete acabar com ele, que use o restinho de atribuições que tem, porque quando eu assumir a presidência, vai acabar essa mamata. Você não sabe o que ele está querendo dizer, mas eu presumo que ele assume também a presidência do Ministério Público. Então o Ciro Gomes continua sendo o maior inimigo do Ciro Gomes. Do Ciro Gomes. Ô, Augusto, você quer mais uma demonstração de que o Ciro Gomes anda cheirando a cueca do irmão, anda aspirando o sapato dele depois de um dia inteiro de uso? Ele, para contextualizar de que ele realmente foi mal interpretado nessa entrevista do Maranhão, ele falou assim: o resto é intriga do que eu falei. Agora, dessa primeira fala dele em relação a disse que não disse. Ele disse assim: esses jornalões acham que vão me intrigar porque uma parte do baronato que eles frequentam é hostil ao Lula. E eu sou antagônico ao Lula também. Sou candidato contra o candidato do PT. E eu tô sendo alvo do PT. Só que ele já falou várias vezes que queria sequestrar o Lula, botar numa embaixada. Agora, no dia 16, ele falou: eu tô com o Lula, vou salvar ele da cadeia. E agora ele disse tudo. Ou seja... Ele não sabe que agora existe o árbitro de vídeo, né? Faz tempo. Pediram o VAR ou não? Pediram o VAR? Assim, faz assim, aí mostra ele falando. Ele disse isso tudo na entrevista. A entrevista do Maranhão tá em vídeo por aí, circulando. Então ele falou. Exatamente. Como não falei. Então você tem que mostrar. Para entrevistar o Ciro Gomes, é bom você falar: olha, vamos mostrar o que tá aí com o árbitro de vídeo primeiro. E aí você diz: o que o senhor diz dessa frase? Porque ele vai falar o quê? Não sou eu. Esse aí é o outro Ciro Gomes. Aí ele tá fora do contexto. Ô Augusto, rapidamente, pra gente já mudar de assunto, que eu sei que você gosta de falar de futebol, já que você é palmeirense também, tem uma novidade no Palmeiras, mas eu vou te repassar uma pergunta que eu fiz ontem pro Joel aqui. Em busca desse ativo político do Lula, né, do Lula não concorrendo e todo mundo, os órfãos ali da candidatura dele, ele fez essa sinalização que o Caio mencionou aqui de, olha, se eu for eleito Lula, vou liberar o Lula, quer dizer, buscando uma proximidade, uma simpatia com esse eleitorado que pode não ter aí, dos fiéis que podem não ter em quem votar. Mas uma semana antes disso, estava ali flertando com o Centrão, né? Por isso que a gente confirma essa esquizofrenia que estávamos falando aqui, nessa própria atitude aí, no espaço de uma semana dele, né? Perfeito, eles estão... O Centrão foi a noiva cobiçada por todos. Aí você começa a falar que ela não era virgem depois que ela casou com o outro. É isso que aconteceu. E o Ciro Gomes disse o seguinte, porque ontem foi formalizado o apoio do Centrão ao Alckmin, e aí para amenizar esse baque que o atingiu, o Ciro Gomes disse: mas se eu for eleito, o Centrão vai estar comigo. Tá rolando, eu tô junto, né? Vamos lá. Vamos girar o papo aqui no Morning Show. Agora é hora de falar de futebol, mais especificamente do extracampo ali. O técnico Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Palmeiras. Opa, ele é o técnico do Palmeiras, o Verdão, né? E assumiu já 2 vezes, né? O Palmeiras, é a terceira vez que ele está no Palmeiras, e já ouviu por 2 vezes a frase: o bom filho, a casa torna. Augusto, você que é um palmeirense, portanto tem legitimidade para comentar aí. Vamos lá. E aí, é bom ou não? Vai encontrar o Palmeiras em que fase e onde o Filipão pode levar essa esquadra? Bom, eu espero que o 7-1 não caia sobre a mesma cabeça 2 vezes, né? Porque aí pega o Palmeiras, que tá com um time muito ruim. Sabe por que eu fiquei impressionada? Depois de assistir aos jogos da Copa, que também não foi lá essas coisas a Copa, né? Foi boa, jogos bons, mas não foi uma Copa excepcional, onde houvesse um time espetacular. Você não achou a Bélgica boa? Eu achei boa, mas não espetacular, como por exemplo a Holanda de 74, né? O Brasil de 70, a Hungria de 70. Mas que saudosismo. É muito não, o Brasil de 82. Podemos chegar pra cá, 2002, 82, o time brasileiro. O time que não rolou na Rivaldo e Ronaldo. Era um belíssimo time e tal. Desta vez, adorei os jogadores da França, gostei do time da França em certos momentos, mas você não tinha aquela seleção que essa aqui não dá para ganhar, não. Essa vai ser a campeã. Foi uma Copa equilibrada. Mas, de qualquer forma, teve um nível tão bom que aí me fez voltar ao futebol brasileiro. Eu assisti aos jogos do Palmeiras, não tem um
cara que saiba jogar futebol. Não tem. É impressionante a queda de nível. Agora, talvez porque a exportação começa cada vez mais cedo. Sim. Não tem. Não tem, e vocês sabem que não tem. A gente chega a ter contato com o nome de jogador que tá jogando na Europa e que nunca jogou no Brasil. Nunca, né? vai e volta, eu não conheci aqui. Pois bem, eu acho que o Filipão não vai resolver esse problema e acho que o Filipão também é um técnico preso a conceitos envelhecidos. Acho difícil. É isso que eu ia falar, da coisa da atualização. Porque ele é um cara carismático, conhece o futebol com uma outra escola, né? Mas e aí a atualização que exige hoje? Aí que tá o tempo todo. Você tem que estudar como o Guardiola. Sim. O Guardiola tá cada ano, 2, 3 anos, ele muda de país. Ele tira um ano sabático para estudar. Esse cara, ele pensa o tempo todo. Os nossos técnicos aqui são sempre os mesmos. Eles não têm o que criar tanto, né? Augusto, temos que falar tchau pra você, infelizmente. Muito obrigado a você. Agora que vai começar a parte mais entusiasmante do programa. Você não quer ficar? Não quer ficar pra aula de aqui, sexo? Foi um prazer voltar aqui. Aqui eu me sinto em casa e aqui eu só revejo amigos do peito mesmo, amigos de infância. Então um beijo pra vocês e me chamem. É um prazer, Augusto, sempre ouvi-lo, trocar essa ideia, esse bate-papo nosso. Ô, Augusto, o papo sobre sexo vai começar agora, você indo embora. Neste momento... Eu vou ficar ali encostado na parede e dando palpite. Valeu, Augusto, um abraço pra você. Agora, 10 horas 37 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Nossa convidada de hoje ficou conhecida no Brasil todo pelo seu nome de guerra na prostituição, Bruna Surfistinha, que foi parar nas telas do cinema na pele da atriz Débora Seco. Agora Raquel Pacheco se lança numa nova empreitada. Ela ministra um curso chamado Prazer e Corpo, Nossos Mitos e Verdades, que em agosto ganha sua segunda edição. Nesse curso, mulheres de diferentes perfis e idades aprendem mais sobre o amor, o sexo, a libido e afins. Raquel Pacheco, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Mais uma vez, né, que você vem aqui ao Morning Show. Mais uma vez. E também a terapeuta sexual Paula Napolitano, nossa fiel escudeira aqui do Morning Show, né, colaboradora aqui do programa, também participa desse papo com a gente. Tudo bom, Paulinha? Tudo ótimo, bom dia. Vamos lá. Raquel, tem muita mulher com bloqueio de sexual, bloqueio da libido, sem libido, procurando aí pelo seu serviço. E quais as principais causas desse problema que que te levou a montar esse curso, né? Bom, demais. Tem muitas mulheres que têm problemas, bloqueios, tabus. E desde quando eu comecei a escrever no blog, quando eu ainda fazia programa, eu já comecei a receber muitos e-mails, mensagens de mulheres já me buscando ajuda de como se libertar de tabus, pedindo dicas também. E durante um período eu realizei workshops, acabei dando uma pausa porque eu senti que eu estava faltando alguma coisa. Eu estava realizada, mas ainda assim faltava alguma coisa. Resolvi dar uma pausa, a vida seguiu. Foquei na minha sex store virtual. E daí, recentemente, eu tive conversa com duas amigas, a Paula e a Helga. Nós nos conhecemos na Casa de São Lázaro, porque eu sou bandista, para quem não sabe. E aí, numa conversa informal, eu comentei sobre os meus novos projetos. A Paula, ela é xamã, né? Então ela trabalha com xamanismo e aí ela já estava com uma ideia assim de fazer algo voltado para as mulheres, buscando a cura no xamanismo para bloqueios sexuais. A Helga também estava com uma ideia muito bacana e nós resolvemos unir nossas forças. Eu gosto muito dessa ideia de unir pessoas com a mesma intenção, o mesmo objetivo de ajudar, no nosso caso, ajudar as mulheres que têm bloqueios sexuais. Eu mesma, assim, a minha educação sexual foi cheia de regras, como a maioria das mulheres acaba tendo. Então, assim, se eu tivesse seguido todas as regras que eu ouvi dos meus pais, né, da maneira que eles me educaram, não existiria jamais Bruna Surfistinha e eu teria me casado virgem, com certeza, porque
O sexo... eu aprendi que o sexo é algo muito... cheio de proibições, né? Então, assim, do tipo, eu via muito assim, a mulher não pode ter muitos parceiros sexuais, porque isso a sociedade condena. A educação sexual da mulher é totalmente diferente dos homens, né? A mulher carrega muitas regras. E o meu objetivo com esse curso, com a Paula e a Helga, é justamente desconstruir esses bloqueios, né, essas regras, fazer com que as mulheres se sintam realmente à vontade e se permitam se realizar sexualmente. Eu gosto muito, assim, durante os 3 anos que eu vivi na prostituição, eu conversava muito com os meus clientes também. Então, eu acabei... usando do meu conhecimento, não apenas sexual na prática, mas através das conversas com meus clientes, de como poder ajudar as mulheres. Porque, assim, eu tinha muitos clientes que reclamavam, minha mulher não faz isso e não sei o que e tal. Mas aí eu comecei a pensar nas mulheres, mas por que elas não conseguem? Será que o problema está realmente nelas? Ou também o homem tem uma ponta de culpa enorme, né, também. E assim, a questão o nosso trabalho é direcionado e focado para as mulheres, mas os homens também têm os seus bloqueios, também têm seus tabus, e isso é fato. Essas coisas que você diz, né, vem em decorrência, eu acho que muito da nossa sociedade patriarcal, hipócrita, né, em que o homem ditou as regras, olha, deve ser assim, a minha filha vai ser virgem até o casamento, mas eu posso sair aqui, dar a minha escapada, eu posso fazer aqui o que eu bem entender. Eu acho que isso que você diz, Bruna, Pode me Raquel, chamar de Bruna, desculpa a confusão, eu ainda faço essa, mas Raquel, essa afirmação que você faz, se você tivesse seguido, né, os ditames dos seus pais, tudo, você teria casado virgem. Isso hoje em dia é uma coisa, eu acho que acontece em menor número, mas ainda é a maioria do posicionamento da população como um todo. Passando para a Paula Napolitano, essa questão que você colocou e que é o tema aqui da nossa conversa, a falta de libido, né? Ela pode vir com uma questão mesmo física, biológica, né? Mas ela também vem muito em função de uma imposição das tradições, né, das religiões, né, do que é considerado certo e errado nessa dicotomia, né, quando você pensa sobre isso, né, Paulo? Exatamente, a parte cultural, social, religiosa influencia diretamente. A gente já sabe que grande parte das disfunções, das dificuldades na sexualidade, 80% a 90% são psicológicas, trava na cabeça, né? Exatamente, você vai ouvindo desde pequena, tira a mão daí, isso não pode, isso é errado. Se começa a ter namorinho na escola, eu já tive paciente minha ali recentemente, mês passado, que falou que a mãe falava assim, se trazer namorado, se começar a namorar, você vai eu vou te encher tanto de porrada depois de colocar na água com sal. Nossa. Né? Então, é o tipo de coisa que houve, às vezes de maneira mais direta, às vezes de maneira mais indireta, isso não pode, isso é coisa de mulher de rua, isso é errado. Mas também, olha o que a mulher fez, ficou com vários. E você vai ouvindo isso vai entrando e você entende que existe um certo, errado, uma mulher certa, uma mulher errada. E depois, quando é que você põe o botãozinho ali dizendo que agora pode, que agora tá tudo bem, que agora você pode viver sua sexualidade com prazer. E até a própria escola, que às vezes trabalha, muitas vezes não trabalha, mas quando trabalha só na prevenção à gravidez e a doenças, cuidado, é perigoso, se protege, é tudo bloqueio o tempo inteiro, né? E depois desbloquear não é tão fácil, né? E também acho que não tem uma história assim, da mulher... levar o prazer pro homem, mas esquecer um pouco do seu, né? No sentido de assim, e aí você casou, então olha, compareça lá, esteja lá pro seu marido, proporcione o prazer pro seu marido. E aí as meninas que reclamam também que acabam não gozando quando transam, né? Exato. Ou transam quando não querem. Também Exatamente. tem esse lance, muito, né? porque é isso que é ouvido, né? O homem tem mais desejo que a mulher. O homem precisa. Se a mulher não comparecer, ele vai procurar fora. Então, todas as coisas de educação sexual que o silêncio ou outros temas também educa, ou melhor, deseduca. Porque grande parte das mulheres mais velhas, por exemplo, não tiveram fala com os pais ou com ninguém sobre o assunto. E continuam deseducadas do assunto. Sim. Então entra tudo isso com essa ideia de que o sexo é errado, sentir prazer é errado e só o homem tem prazer. E aí ela se reprime, ela inibe o seu desejo. Quando ela não tá com vontade, ela acha que ela é errada, que ela teria que estar com vontade. E vira uma bola de neve. Né? Agora, pode falar, Raquel, por favor. Quando eu era adolescente, eu ouvi de uma tia, pela primeira vez, porque em outros momentos também ouvi,
que a obrigação da mulher é proporcionar o prazer ao homem, justamente isso que você comentou, senão o homem vai buscar fora de casa, né? Então, muitas mulheres acabam crescendo, né, com essa ideia, não, é minha obrigação. E aí as mulheres, elas se sentem, elas não se permitem sentir prazer. Eu recebo até hoje muitas mensagens de mulheres: ai, Bruna, como que eu deixo o meu marido louco na cama? E aí o meu trabalho é como você vai se sentir louca na cama, e que ele vai ficar mais ainda quando ele sentir exatamente. Isso, inclusive, né? Porque tem muitas mulheres assim, eu vendo, né, produtos eróticos já faz bastante tempo, então eu converso muito com as mulheres, elas se sentem muito à vontade para se abrirem, né, comigo, assim. E uma cliente minha que comprou o primeiro vibrador na vida dela comigo, ela, com 2 filhos, ela me confidenciou que ela nunca tinha chegado ao orgasmo. E aí, com o vibrador, ela conheceu. Depois ela me contou que foi o primeiro orgasmo da vida dela. Mas isso é muito curioso, né? Porque, e às vezes não são nem de mulheres mais velhas. Eu tenho muita paciente no consultório que nunca teve orgasmo, em torno de 25 anos, de 20 anos. Falou, não, nunca me toquei. Ou me toquei 1, 2 vezes, toquei um pouquinho lá, não senti nada e parei. Então, esse costume, como justamente essa ideia de que o prazer é só pro homem, sim, então ela não se toca para buscar o próprio prazer. No fundo é errado. Ela fala, mas eu nem tenho vontade. Mas é porque a repressão é tão grande que ela nem se permite. Ela nem sabe perceber muitas vezes quando ela tá com desejo. E as próprias percepções de masturbação. Eu vou lá tocar como um ato mecânico, não vai funcionar mesmo. Precisa ter um preparo, desejo, excitação, a libido. Então, esse desconhecimento é muito grande, realmente, né? Fala, Caio. Bota um Earth, Wind and Fire, baixinho, assim, uma vela em casa. Emotion. Expulsa os pais de Toma um banho gostosinho. Agora, a Raquel falou uma coisa interessante, né? Que os homens falavam, minha mulher não me dá prazer, e vice-versa. A mulher também fala, o meu homem não sabe também direito o caminho e tal e coisa. Então, a gente tem a causa, a consequência, que é aquele namoro xoxo, aquele relacionamento xoxo, aquele casamento que vai por água abaixo, e aí um procura fora, a outra procura fora e tal e coisa. E quais são vamos botar entre parênteses, entre aspas, o tratamento para isso? Além de se inscrever no curso da Raquel, além de procurar a Paulinha no Facebook e no consultório dela. É só para mulheres o curso, viu, Caio? Você sabe, então, né? mas eu tô falando para as mulheres do Brasil. Como é que você resolve um troço desse? Porque não dá para você chegar pro seu parceiro, você tem toda a outra porção do relacionamento para dar certo funcionando. Você gosta da pessoa, a pessoa é carinhosa, ela é atenciosa, conhece você a fundo e vice-versa. Só que você não pode chegar numa parte e virar e falar, nosso sexo é um lixo. Não dá. Como é que você resolve? É um lixo não, mas alguma coisa você pode falar. A comunicação é extremamente importante e às vezes começar o feedback é a chave, né? Então você começou assim, você gostou de um toque que ele fez, já falou, nossa, que delícia isso aqui, nossa, isso me excita muito. Ou alguma coisa, não tô gostando muito desse toque, vem um pouquinho mais pra baixo. Ou você mesmo abaixa um pouquinho o corpo. Então, às vezes, feedbacks mais implícitos e outras vezes mais explícitos. Ou em outro momento, vocês não estão na relação, não estão frustrados, conversar um pouco sobre sexo, viu uma matéria, viu um curso e ir trazendo essa conversa, né? Até mesmo pra sair um pouco da rotina também, né? Sempre com novidades. Eu acho que o casal, o sexo é uma descoberta diária. Eu acredito que o sexo nunca é igual ao outro, né? A relação sexual nunca é igual. Você pode até ter as mesmas atitudes, mas o sentimento, né? Assim, o orgasmo, enfim, nunca vai ser igual ao outro. Então, eu acho muito importante ter essa conversa, né? Uma DR sexual, assim. Mas boa, né? Porque a gente associa sempre DR coisa ruim. Pode ser boa, né? Sim, então. Mas é uma conversa boa até mesmo pro casal ser bem cúmplice, né? Eu acredito muito que o sexo, ele é um termômetro na vida do casal. Então, pelo menos nas minhas experiências, quando a minha vida sexual acaba esfriando um pouquinho, tudo, aí eu paro pra pensar, mas o que tá acontecendo no relacionamento? Porque a química do casal é muito importante, e se não tá rolando como rolava até pouco tempo, é porque tem alguma coisa que o casal precisa resolver também. E aí a própria coisa que ela falou, né, cada vez é diferente, a sensação é diferente, e é verdade. O problema é que muitas vezes as pessoas estão tão no pensamento, tão, ai meu Deus, não tá sendo legal, ou será que eu tô gordo, ou será que eu tô não sei o quê, será que essa questão do corpo, por exemplo. Vocês, pela experiência, você com o curso,
Paulinha com o consultório. Essa questão está mais atrelada quando a pessoa não se aceita, não tem autoestima com relação ao corpo, acha que o corpo não tá legal, ou isso não, na média, pelo que vocês têm de experiência, isso acontece tanto com quem se considera ok de corpo, tá feliz com o corpo, e com alguém que não acha legal o corpo. Tem alguma relação com isso? Com se sentir bem, ter autoestima ali? Sim, com certeza. A mulher, o homem também, mas falando das mulheres, quando a mulher se sente bem, ela se entrega muito mais, porque ela não tem vergonha. Então ela pode fazer sexo na luz, que tá tudo certo, sem se esconder, né? E ela acaba não levando essa preocupação durante a relação sexual, porque se ela já começa a fazer o sexo já com essa preocupação, eu tô gordinha, eu tô feia, tudo, já é uma preocupação, então já começa um bloqueio, né, mentalmente, assim. E eu acho muito importante que muitas mulheres comentam comigo a falta de elogios por parte dos homens. É isso que eu ia falar. Os homens não elogiam mais hoje em dia. Porque às vezes tá bem é uma percepção, né, que você tem. Às vezes você tá muito bem, mas por algum motivo aí, dessa falta de elogio e tal, você acha que você tá devendo alguma coisa ali, né? E aí a mulher acaba se sentindo culpada, né? Então, assim, muitas vezes, uma vez eu estava conversando com um grupo de mulheres e a gente meio que chegou, a gente pode até estar enganada de certa maneira, mas a gente concluiu durante essa conversa que para o homem é muito mais fácil ele elogiar a mulher, né, uma outra mulher, do que a que está com ele, né? Então, assim, e essa falta, as mulheres sentem muita falta desse elogio, não apenas na cama, durante o sexo, mas fora também. Então, isso, acho que é muito importante os homens começarem a pensar em relação a isso, de também, quando perceber que a mulher está com a baixa autoestima, de ajudar a própria mulher a elevar essa autoestima. Sim. A gente vou fazer um intervalinho aqui, a gente já retoma aqui com a Paula Napolitano e com a Raquel Pacheco falando sobre libido sexual neste Morning Show. Agora faltando 1 minuto para as 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Nessa sexta-feira, né, a gente tá tendo aqui uma conversa muito bacana e esclarecedora com a Raquel Pacheco, Bruna surfistinha, que ficou conhecida em todo o Brasil pelo seu trabalho, pela sua vida pregressa, que virou filme, virou livro, série, e também com a nossa colaboradora aqui, terapeuta sexual, Paula Napolitano. Olha, os ouvintes vão participar desse papo aqui, já estão participando, mandaram mensagens pra gente agora pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir algumas mensagens para vocês comentarem. Vai lá. Fala, galera do Morning, muito bom dia. Sou fã de todos vocês, assisto e escuto vocês todos os dias. Sou Rafael Smith, sou do Rio de Janeiro. A minha dúvida é o seguinte sobre libido. Eu sou casado há 3 anos e eu queria saber se os filmes eróticos eles são algo positivo para o relacionamento, se é um aditivo legal para a gente manter no nosso relacionamento. Eu queria a opinião de vocês. E aí? Muito boa a pergunta. Ele depende da pessoa, tá? Então a gente precisa entender se a parceira dele curte filmes eróticos ou não. Mas, de modo geral, a diferença entre pornô e erótico é importante de ser esclarecida, porque tem muita mulher que acaba não gostando de filme pornô, que acaba sendo muito explícito, ela acha que a mulher é meio tida como objeto, coisa do gênero. Mas um filme erótico, que tem mais a historinha, que tem um envolvimento, que não é tão explícito, às vezes isso excita bastante a mulher. Então, procurar na internet filme pornô para mulheres pode ser que dê uma aquecida legal, né? Sim, eu concordo com o que você disse. Eu faço parte desse grupo de mulheres que não se excita com filme pornô. Mas no meu caso é porque eu não consigo me excitar com... Eu acho muito falso. E eu sei que tem os filmes, né, para as mulheres, mas a maioria é para os homens, né? Então, assim, realmente eu não consigo ver. Eu gosto de me excitar com o que é real, assim, o que aparece que é real. Você já fez, né, Raquel? Você já fez? Já fiz, mas faz muito tempo. Você chegou a se excitar em cena ou não? Não, de jeito nenhum. Não tem nem como. E nos programas, por exemplo? De me excitar? Isso. Olha, claro que teve casos que eu me excitei, que eu gostei, mas
Foram poucas vezes. Aí- É claro que eu me citei em todos, mas, né, de uma maneira fingindo, é. né? Eu Sim. me citei em Talvez todos. uma outra alternativa aí que ele pode usar com a mulher também são os livros eróticos e os contos eróticos. Isso tem sido bem legal para bastante mulher. Vamos ouvir mais aqui. Bom dia, pessoal do Morning, aqui é o Tomás. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber algumas questões. Essas receitas antigas valem a pena? Ovo de codorna, amendoim, catuaba, essas coisas valem ou não, doutora? Porque o negócio tá feio, né? O libido está tão em falta, cabelo caindo, problemas da coluna, desemprego, uma coisa atrás da outra. Não tem como segurar a barra, eu gostaria de saber. Receitas antigas valem ou não? Acredita em tudo, não? Quando E você aí? acredita, já tem um efeito meio psicológico, né? Tem aquele batidão com ovo de codorna, amendoim, cerveja preta. Mas a princípio não vai muito nessas, não. Vai numa outra coisa de ter um clima legal, preparar, tá bem com a pessoa, buscar uma leiturinha, um negócio assim, porque Sim. é mais produtinhos garantido. Eróticos Produtinhos também. eróticos. Você já- Uma maca peruana. Você já deve ter... Tô passando receita aqui. Tríbulos terrestres. Ô Raquel, antes da gente ouvir a próxima, você já lançou mão de alguma coisa assim pra... Como essa receita que o nosso ouvinte passou aqui? De usar coisas, ervas, raízes. Não, isso eu particularmente nunca experimentei. Nunca precisei. Vamos lá, tem mais uma aqui. Oi, gente, adoro o Morning. Meu nome é Valquíria, falo aqui da região da Avenida Indianópolis. Eu adoro vocês. Bom, recentemente eu saí com o Caio Rocha, ele broxou. Eu queria saber se o problema sou eu ou é ele. Um beijo pra você, Caio. Que isso? Cara, que exposição, Eu hein? acho que eu sairia com uma mulher que chama Valkyria, velho. Caio. Que isso? E agora, Caio? Não, Ou não? Problema. Ouve de novo aí, Edgar. Põe aí de novo pra Não. gente Põe de ver. novo. Você tem Vamos uma ver se chance. fala isso Você mesmo. tem uma chance, Caio, pra se explicar, pô, aí, ó. Gente, adoro o Morning. Meu nome bom, é Edgar, Valquíria, porra, falo aqui da região da Avenida Indianópolis. Eu adoro vocês. Bom, recentemente eu saí com o Caio Rocha, ele broxou. Eu Sabe quem é que tá falando? É a Paulinha do Pânico. Eu tava ouvindo Imagina. no começo da conversa, É a eu ia voz. deixar a A Paulinha do seleção Pânico. aqui. Mas, super Caio, qual é o atenta. problema de broxar? Várias pessoas já broxaram parecida e a depois voz. deu tudo Problema, certo na vida Caião. delas. Tá aqui uma. Olha, eu uma acho que, consulta Caio, tem que gratuita. pensar uma coisa. O teu Preconceito exemplo, cara, pode ajudar muitos ouvintes, cara. Explica, poxa. Tá. Vamos trabalhar ou não? isso. E eu não sabia que você tava sempre ali na região que é da onde O fala. problema nosso nem sair com ouvinte. mulher de Valkyria. Você acha que eu sairia com mulher de Higienópolis? Eu não tô nesse... É Indianópolis. Verdade. É Indianópolis. Avenida Indianópolis. O Edgar mora lá Essas perto, aí né? né, Não, dessa- gente, mas não é comum Não, são as broxar, amigas, não, pô. sério, a gente tá zoando aqui, o Caio não tá querendo assumir a autoria, mas e daí? Qual é o problema, gente? Não, total. Acontece Isso com tá todos, super né? comum. Vai acontecer em Sim. qualquer Certeza momento que é a com Paulinha. alguém, né? E um dos motivos maiores que eu vejo no consultório dos homens está relacionado a não respeitar o próprio corpo. Achar que tem que, eu preciso transar com a hora que a pessoa não tá com vontade, não tá afim, não tá no momento e se força. Olha aqui. A ansiedade também atrapalha, né? Total. Raquel Pacheco, quando que vai ter aí o próximo curso Prazer e Corpo, Nossos Mitos e Verdades? Na verdade, a nova data ainda não foi definida. Será na segunda ou terceiro sábado agora de agosto. É um Mas eu sábado vou só. divulgar- É um dia. sábado por mês. É uma tarde toda. É um trabalho muito incrível, muito intenso, assim. E eu vou divulgar nas minhas mídias sociais a nova data. Até posso falar meu Instagram oficial, porque tem um favor. fake aí que tá se passando por mim. Aí, ó. O meu oficial é @bsurfistinhaoficial, tudo junto. Boa. Eu também Eu vou sou alvo divulgar de difamações e Fake coisas news. também. Fake viu? news. Te entendo, Raquel. Paula Napolitano, pra saber mais, conta pra gente. Para saber mais, entra no meu Facebook, psicóloga Paula Napolitano. E eu queria fazer um convite também de um workshop, As 5 Linguagens do Amor, que vai ser no dia 4 agora, de agosto, uma manhã também, para os casais ou para as pessoas que querem entender melhor sobre as nossas formas de demonstrar e sentir amor. Muitas vezes a gente não se sente amado, reconhecido, valorizado por alguém, porque a gente só tá falando línguas diferentes, né? Ok. Obrigado, Paula Napolitano. Obrigado, Raquel Pacheco, Bruna Surfistinha, conversando com a gente aqui nesta manhã sobre libido. Ô Edgar, agora no intervalo é hora da gente ajudar o Caio aí, dar um abraço nele. Exato. Vamos pô. parar de brincar. Vamos, eu acho que as superar experiências. isso, pelo amor de As Deus. experiências podem ser úteis, Caio. Para as Nem sair com pessoas. mulher eu saio, gente. Eu fico em casa o dia inteiro lendo livro. Agora 11h12, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan.
Você já tá querendo esquentar os pezinhos aí, né? Quero, de todos os idosos, porque agora você pode ajudar a aquecer o inverno de muitos idosos. A Benegrip criou a campanha Benemeias, o melhor look da estação. Você entra no site, o www.bemcontagia.com, compra as suas Benemeias bem legais, ó, iguais a essas aqui, por apenas R$19,90, e o valor vai direto para ONGs que ajudam os idosos mais carentes. Participe desse movimento, compre a sua Benemeia edição limitada, porque transmitir o bem é mais contagiante que a gripe. Benegrip, o bem contagia, um oferecimento de Benegrip. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, já tá a todo vapor, e é pra lá que a gente vai conversar com o integrante aqui do Morning Show, o Joel Pinheiro da Fonseca. E aí, Joel, tudo bem? Tá me ouvindo? E aí, Edgar, que alegria ouvir você. E aí, pessoal do Morning. Tranquilo. Queria estar aí com vocês, hein, mas tô aqui em Paraty. Tá por um bom motivo aí, né, Joel? Você chegou aí ontem à tarde, foi isso? Eu cheguei ontem no fim da tarde. Ontem eu não consegui nenhum evento literário mesmo. Consegui ver a vida dos bares aqui da cidade. Mas não... É, porque são bem bacanas. Eu ia te perguntar sobre algum evento bacana que você pudesse ter conferido, mas os bares aí de Paraty certamente, né, são muito bons. Muito bom. Eventos de altas conversas literárias também. Uhum. E hoje um dia de eventos culturais bastante forte, assim, sabe? Tem muitas... O evento está muito grande, né? Pela primeira vez... Você tem a Flip, que tem as mesas da Flip, do evento oficial em cima. Você tem muitas casas que fazem atividades literárias também. Sim. E nesse ano você tem 22 casas paralelas à Flip, que participam desse grande festival, né, com atividades. Então, quer dizer, está muito grande, tem muita coisa para ver. Está muito interessante. Você mesmo participa às 3 da tarde, né? Na mesa na Casa Folha, né? Exatamente. Qual que é o tema do teu debate aí? Eu vou debater com a Laura Carvalho, tanto ela quanto eu somos economistas de formação e somos colunistas da Folha de São Paulo, e a gente vai debater, discutir o futuro da economia brasileira, né? Qual o rumo que o Brasil vai tomar, o que vai acontecer com o nosso país, será que melhora, né? A gente está vivendo uma situação bastante difícil hoje em dia, será que dá para melhorar e qual o caminho para isso? E acho que vai ter uma divergência de opinião bem legal ali, porque eu tendo mais para ser um pensamento mais liberal, ela um pensamento mais de esquerda aí. E a grande dúvida é, o Estado brasileiro está quebrado, isso todo mundo concorda. A saída agora é ele conter os seus gastos ou é ele chutar o balde e gastar mais para crescer e arrecadar mais? Essa é a dúvida, essa é a discussão. Ô Joel, eu já morei aí na região, tal, Resende, cobria a Flip, porque é muito perto, né, mesma área de cobertura de onde eu trabalhava e tal, e costuma ser o grande evento do momento aí da região da Costa Verde, do Rio de Janeiro. Como é que tá aí? Você chegou ontem, você já chegou, eu não sei o horário que você falou que chegou, já estava rolando algum painel, alguma coisa? Como é que tá a estrutura desse ano na Flip? Tá muito bem montado, assim, eu cheguei ontem no começo da noite já. Já não estava mais rolando, então. Assim. Mas as ruas estão cheias de gente, assim, é uma coisa viva, assim, as pessoas interessadas, sabe? Esse é o legal. Então, conversando, às vezes você encontra um conhecido seu e tá todo mundo num clima bem eletrizante, assim. E Paraty tem esse centro histórico, né? Que é uma joia brasileira preservada. E são muitos imóveis, muitas casas nesse centro histórico que têm atividades, assim. Então, você passeia por uma cidade histórica brasileira com atividades, palestras, debates acontecendo, assim. É muito legal. O Joel, o tema, né, a homenagem desse ano da Festa Literária de Paraty, da Flip, é a escritora Ailda Hirst, né? Você tem alguma coisa que você quer ver muito aí? Você destacaria para quem está indo para Paraty, que está nos ouvindo, e que você gostaria de destacar pela importância, pelo conteúdo a ser discutido e debatido aí? Tem 2 eventos que eu destacaria, Edgar. O primeiro deles, hoje, 13h30 da tarde. Esse, infelizmente, eu não vou, porque eu vou estar em outro evento, mas adoraria estar, que é com o escritor congolês Alain Mabankou. Ele fez um livro chamado Memórias de Porco Espinho, um livro aí muito bom, um humor meio negro, meio ácido, assim, e vai estar falando sobre a escrita, o humor, a literatura africana também. Vai ter uma mesa dele às 13h30, tá? E amanhã tem, ao meio-dia, você tem uma mesa com o Simon Sebag Montefiore, que é um historiador inglês
que fez essa grande biografia dos Romanov, né, a família imperial russa. Também fez biografia de Stalin, de uma imperatriz russa chamada Catarina, enfim, alguém que cobre aí diversos momentos da história russa e que tem tido um grande sucesso. Assim, os livros dele estouraram e vai estar aqui falando um pouco, então, de como é que é ser um historiador e um pouco dessas figuras marcantes que ele cobriu nas biografias dele. São 2 eventos aí que eu destacaria, de hoje e de amanhã. Deixa eu só voltar um pouco no teu painel, que você falou de economia. Vou partir um pouco para a factualidade, sem tirar o brilhantismo do evento, óbvio, porque a Flip é um evento belíssimo que agita não só a região, mas o país, né? E vão muitos gringos também e tal. Mas Paraty é um alvo de todo o problema econômico do Brasil. Não só Paraty, você pega Angra dos Reis e tal, que tem um sofrimento muito grande por causa da violência e tal. Tem... Como é que se fala? Facção criminosa que domina Paraty mesmo. Você pega ali pela orla da praia e Angra dos Reis, que tá ali perto, você pega pelas ilhas. É uma coisa belíssima, mas você anda 50 metros para dentro da cidade, a realidade é completamente outra. Os moradores têm absurdamente medo de andar depois das 6 da tarde, tem toque de recolher. É uma coisa absurda. Mas eu imagino que deve ser discutido isso aí na Flip, porque também foi uma coisa que foi meio que sufocando a estrutura do evento, que antes tomava um pedaço bem maior, agora toma um pedaço menor, então os caras, cada ano que passa, tem que se readequar. Isso deve ser discutido também aí na Flip, né, Joel? Eles vão se readequando, né? E teve também uma mudança de financiamento aqui, um pouco, que aconteceu, ele teve que se repensar um pouco, conseguiu voltar agora bem grande até, com essas casas paralelas que fazem, ajudam a manter também o evento. E sim, é muito discutido o futuro, né? O futuro de um evento como a Flip, assim, num lugar como Paraty, né? Que tem toda essa questão da violência, você tem a questão até do mercado de livros também no Brasil, que está enfrentando, assim, uma situação muito difícil. Então, meus amigos editores de livros aqui, cada conversa com eles é uma especulação sobre para onde vai esse mercado, né? Porque o brasileiro lê pouco, né? Então é muito difícil manter mesmo um evento como esse, ou a venda de livros. O mercado está se preocupando. O fim das livrarias que a gente está vivendo, assim, tá preocupando muita gente. Ô Joel, ontem... São temas que estão na discussão das ruas, mas os eventos em si estão mais focados na coisa da literatura mesmo. Ô Joel, você está falando na quantidade de livros aí que o brasileiro lê. Ontem teve uma mesa entre o Sérgio Santana, escritor, contista, decano da área, e um estreante que é o Gustavo Pacheco. E tem uma frase aqui que me chamou muito a atenção do Sérgio Santana, né? Até foi destacada hoje na Ilustrada da Folha de São Paulo, jornal da qual você é colunista. Ele diz o seguinte, abro aspas aqui para ele: "Não tenho tempo de ler esses livros todos. Tenho a opinião de que no Brasil está se escrevendo demais. O Brasil tem que ter mais leitores e menos escritores." Concorda com ele? Olha, eu vou concordar, viu? E não só escritores de livros, né? Mas tá todo mundo hoje em dia querendo dar sua opinião e impor sua opinião, né? Escrevendo nas redes sociais de forma muito agressiva. Talvez a gente ganhe muito se a gente conseguir parar um pouco só de querer dar para os outros, né? Expor para os outros, falar para os outros e querer ouvir e querer ler também, né? Acho que todos nós sairíamos ganhando. Valeu, Joel. Segunda, então, a gente se encontra aqui no Morning Show. Um abraço, aproveita aí. Grande abraço. Você não tá ganhando por hoje, viu, Joel? Já que você é um liberal, não tá no trabalho, não vai ganhar o salário de hoje. Valeu, Joel. Falou. Um abração. Agora, 11h25, seguindo aqui no Morning, vamos... Cara, a gente tem que tratar desse assunto aqui. Você falou que, né, fez um alarde no começo do programa, Paulinha. Agora é um assunto que a gente não pode correr dele. Opa, peraí, aqui sim. Joel desligou. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vamos lá, Paulinha, pra fechar o programa hoje, como é que a gente pode ver esse eclipse aí? Uns dizem que vai trazer coisas boas, outros dizem que nem tanto. Como é que é? Isso são as previsões, Explica, né, pra Edgar? gente. É o maior do século, isso a gente pode afirmar. E, teoricamente, a gente vai conseguir ver aqui de várias regiões do Brasil. Mas, quanto mais a leste você estiver, querido, mais sorte você terá para ver. Vamos para Noronha. De Recife, vamos para Noronha. De João Pessoa, que tem a linha do horizonte, então quem tá na praia, quem tá no campo, essas pessoas, Edgar, e inclusive que vão ter céu limpo, né? Porque tem um monte de gente já mandando aqui foto no Twitter de como tá o céu na sua região e aí tá nublado. Então já vai ser mais difícil de ver, né, Ed? Aqui, na nossa cidade de São Paulo, com tantas luzes, com tanta poluição, com pouco horizonte,
já é mais difícil de ver também. E aí também tem a questão do horário. No total vão ser quase 4 horas. Então vai do comecinho que começa a eclipsar, aí o eclipse total, mais ou menos 30 minutos de eclipse total, e depois quando começa a sair. Então é um tempo longo do processo. Só que começa às 4h30. 4h30 tem lua na sua cidade? Talvez não, né? Então, você vai começar a ver o eclipse quando a lua apontar no céu da sua cidade. Então, mais pra frente, provavelmente. E a hora que a lua apontar, ela já vai estar sendo eclipsada. Então, pode ser que você olhe e ela já esteja no processo do eclipse. Sim. Exatamente, senhor Edgar. Cuiabá estão prejudicados. Aí só vão ver eclipse parcial, não vai dar tempo de pegar o eclipse total. Então, vai depender muito da onde você tá. Agora, todo mundo pode olhar pra lua. Eu tô falando aí de recomendações médicas, porque as filosóficas aqui tem várias versões. Mas o seu olho não precisa estar coberto, não precisa pegar um negativo, porque isso é para eclipse solar. O da lua é liberado, é só você ir lá e dar uma olhada, e vai ter essa história da lua tá mais alaranjada. Ela tá meio refletindo ali o sol, pelo que eu entendi. No que acontece, basicamente no pôr do sol, é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter essa reflexão dessas luzes solares, então ela vai estar avermelhada, a lua de sangue, a superlua, não sei como vocês querem chamar. Urano, Marte, Júpiter e Vênus serão movimentadas por conta desse grande eclipse do século XXI. Poderemos olhar e ver a olho nu todo o efeito, mas deveremos olhar ou vai trazer mais ziquezira, mais atraso, mais recebendo mais de 200 correntes no WhatsApp, ainda não cheguei à conclusão de se é bom ou não ver esse eclipse. Mas também tem um outro detalhe, Marte estará com o seu brilho máximo, então quando você vê o eclipse, se der pra você ver, dá uma olhada pra cima da Lua assim, que Marte vai estar lá, querido. Talvez você veja aí 2 astros. E a sua vida pode mudar ou não. Nossa, que confusão, falou tudo, hein? Vai ser meio Ciro Gomes o que eu tô fazendo. Esclarecedor. Vai ser assim. Meu Caetano Veloso. Pode ou não, vai dar certo ou não. Fato que vai ter eclipse. Se você vai ver também, aí fica dependendo de onde você tá. Hashtag. Você falou aí o que dizem os astros, mas eu quero saber o que dizem os nossos twitteiros de plantão com a nossa hashtag. Esse eclipse vai... Vamos lá, hashtag esse eclipse vai. Gomes, querido Gomes, cadê você? Mudar nada na minha vida. É o que muita gente acredita no acha, Twitter. Gomes. Mais um aqui, o Ataíde Depizol. Hashtag esse eclipse vai ser legal. Mas daqui não vai dar pra ver. Muita gente só vai ver em foto esse eclipse, viu? E o Mano Beto, hashtag esse eclipse vai ser uma dor no coração da Joelma. Coitada. Não entendi. Porque o Chimbinha tá na lua lá. Tem uma história da lua, apaixonou pela lua. É que eu não sou muito fã do Calypso, não vou poder cantar pra tem uma vocês música, hoje. isso? Foi mal. Tem. Então tá. Tá? Tá tudo bem? Tá. É isso, vamos esperar? Você vai olhar pra esse eclipse? Vamos olhar, podemos olhar. Tá bom. Tá Falou? bom, eu vou olhar junto com você, Edgar. Fechado. É isso aí, vamos fechando a lojinha, né? Com eclipse hoje e tudo mais. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. E a gente volta na programação ao vivo, segunda, a partir das 10 da manhã. Tchau. Tchau. Falou, astrólogo. Tchau. Tá pra Valquíria, Caio. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.